Estamos ao vivo? Acho que estamos ao vivo. Estamos entrando. Vamos ver aqui. Ver se já tem gente entrando. A gente sabe que está ao vivo. Acredito que... acho que estamos sim. Pessoal entrando. Hoje nós vamos ter um encontro, um bate-papo super especial. A produção aqui informando que, vamos ver aqui. Vocês estão... Peraí. A gente conseguiu... Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Deixa eu trocar aqui. Vocês estão me Oi? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu acredito que a gente teve aquela atualização e a gente vai conseguir fazer... Olha que legal! Deu certo! Que maravilha! Estamos bem animados. Ai, eu tô feliz. Deu Coisa certo! boa. A gente não preparou para isso, momento. Tem Instagram aqui. Olha, o coração está batendo Só com... tão forte. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tá bem baixinho pra mim. É, tá baixinho o teu som, mas eu consigo te ouvir, mas tá baixinho. Mas tá Tem baixinho. Instagram aqui. Aparece pra vocês um request Tem to Insta? join? Ah, não, agora saiu. Tá. É que tinha uma... Não sei. Enfim. Vocês estão me ouvindo melhor? Sim, agora melhor. Ah, eu peguei um outro fone aí, tá? Então, antes da gente iniciar, né, dizer que é um prazer estarmos aqui com todos vocês que vão nos assistir, que estão nos assistindo agora, que estão entrando. Esta é uma live produzida pela Produtora All, por Produções Artísticas Culturais, que visa utilizar da arte como intermediário do bem, do belo, para ações que ajudem a trazer um mundo melhor. Então, todos vocês sejam muito bem-vindos. Não esqueçam que arte é fazer o bem através do belo. Hoje nós vamos falar com as meninas do Colcha de Retalho e é um bate-papo super especial sobre o espectro autista, cultura e afins também, porque tudo pode ser envolvido com arte, não é mesmo? Então, muito bem-vindas, meninas. Faço uma breve apresentação para o pessoal que ainda não conhece vocês. Bem, quem começa? Gi, tu começa. Pode começar. Perfeito. Eu começo. Então vamos lá. Bom, nós desenvolvemos esse projeto já há bastante tempo, né? A gente começou, na verdade, ele se readaptou ao longo desses anos que a gente vem trabalhando, né? O Colcha de Retalhos, ele começou na rádio, ele era uma rádio web. E Ele era um programa de uma rádio web da Cybersom. Isso mesmo. O programa, uma rádio do meu amigo Marco, né, que nos convidou para fazer o programa. E aí a gente falava sobre várias coisas que envolvem. Na verdade, o tema principal, né, era a questão de família. Era o que nos norteava, assim. Então, a gente falava sobre questões de convivência, educação, saúde, né, entre várias outras coisas. E a gente tinha esse programa. E aí depois... E aí, Paulo, depois continua aí a nossa trajetória. Aí, o que aconteceu? A gente falava, né? Na verdade, nós chamávamos pessoas. A gente sempre muito mais chamou pessoas do que eu e a Giza falamos. Porque eu e a Giza somos pessoas muito conversadeiras, né? A gente gosta de conversar com outras pessoas, né? E a ideia, o nome Colcha de Retalhos, ele é uma alusão a isso, né?
porque esse nome surgiu que eu vi um vídeo uma vez, uma aula de psicanálise, em que a entrada do vídeo eram mulheres fazendo uma colcha de retalhos, enquanto elas faziam aquela colcha, elas compartilhavam as experiências vividas, né? Então, o coach de retalho é isso, é um compartilhamento de saberes. Em 2012, então, a gente começou com esse projeto, né, que o Marco nos convidou. Eu virei mãe, tive 2 filhas gêmeas, né, de idades diferentes, mas gêmeas, chegaram juntas. E aí a gente deu uma pausa. E a gente retomou anos depois, com o mesmo nome, com a mesma filosofia, em formato diferente. Daí fazendo vídeos no YouTube. Aí a gente convidava as pessoas, fazia vídeos, editava, postava. Depois disso a gente foi para a praça, né? Uma amiga de uma amiga nossa chamava feiras, né? Na praça, feiras sustentáveis, e nos chamava para fazer palestras, né? Ela nos disponibilizava espaço. Então a gente ia lá e conversava. Também a gente sempre muito mais conversou do que qualquer outra coisa, né? E disso depois a gente veio para o Instagram, né? Também chamando pessoas, né? Então assim, ó, o curso de retalho é isso, é uma grande colcha, tanto é que quando a gente está presencial, as pessoas assinam a nossa colcha, né? Depois até se eu conseguir, eu pego aqui a colcha e mostro, que tem a assinatura das pessoas que vão compondo essa colcha com a gente. E essa colcha e essa colcha a gente vai chamando pessoas que falem sobre educação, sobre família, sobre necessidades especiais, tudo que engloba essa é a nossa vida. Lembrando só para situar para o pessoal que está nos assistindo que pela internet de qualquer lugar é possível, né, se conectar com a gente. Esse é um projeto que, quando feito presencialmente, era feito em Porto Alegre, certo? Sim, aqui de Porto Alegre. Sim, sempre. Sempre. Eu e a Tita moramos aqui. A gente já está se aventurando aí na internet, que aí vai para o mundo, né? Com certeza. A gente começou... âmbito, né? Isso, a gente retomou esse projeto ano passado, né? Então a gente começou com... A gente tem algumas lives lá, bem interessantes, por sinal. E é isso, né? E daí agora esse ano a gente começou um pouquinho mais devagar, mas a gente pretende dar continuidade, pelo menos uma vez por mês, trazer alguém para bater um papinho. Ainda mais agora que cabem 3 pessoas, né, Paula? Olha aí. Pois é, eu estava negociando uma pelo YouTube, eu acho que eu vou refazer pelo Instagram. Vou retomar, né? Porque eu gosto muito do Insta. O Insta é uma plataforma muito boa para esse trabalho. Eu fiquei muito contente que a gente conseguiu também. Porque para o pessoal que não sabe, a gente conversou antes, a gente tinha pensado em fazer um pouquinho com cada uma. Daí a gente testou agora e estamos muito felizes de conseguir fazer todos juntos, assim, que fica mais interessante. Né? E só para dizer para o pessoal também que vai entrando, quem quiser falar alguma coisa, contribuir, colocar pergunta, alguma coisa no chat sobre o bate-papo, fiquem à vontade. É uma conversa bem tranquila, é entre amigos, todos nós aqui conectados somos amigos. E a ideia não é esgotar sobre tema nenhum, nem dizer o que é certo e errado, mas conseguir, né, fazer com que a gente possa ver outros pontos de vista e entender um pouquinho a mais, né? E daí eu vou perguntar para vocês como é que é o que vocês podem nos trazer agora a respeito da conexão de vocês com o autismo, por exemplo. Assim, acho que a gente tem que falar um pouquinho da gente, né? A gente falou do projeto, mas a gente esqueceu de falar da gente. Né? Eu sou a Paula, né? Paula Angélica, quem me conhece como Paula Angélica. Né? Eu sou mãe, tenho 2 filhas, né? Sendo uma delas autista, né? A minha filha mais velha, que fiquei muito feliz essa semana porque ela recebeu um convite, eu tô bem recebida, né? Para falar com uma pessoa numa live e ela topou, né? Sou professora, sou psicopedagoga, né? Então eu sou apaixonada por essa área. Então, assim, essa sou eu, né? Giza, te apresento.
Família, né? Tu sabe. A gente tá na live, mas a gente tem né? Todo o entorno aqui. Bom, então meu nome é Gisela, eu sou professora também. E sou mãe, né, de um menino com espectro. Descobri tardiamente, né? Na verdade, não tão tardiamente, ele tinha 6, mas poderia ter sido mais cedo. E desde então eu venho, na verdade eu já vinha estudando, né? A gente por ser professor, a gente precisa buscar esse tipo de coisa porque a gente tem muitos alunos na nossa sala de aula, alunos de inclusão na sala de aula. Então eu já tinha buscado, né? Eu e a Paula, a gente fez um pós, inclusive, para a gente começar a entender. E lógico, né? O estudo, a busca, ela auxilia, ela ajuda, né, pra gente conseguir entender, mas sozinha a gente não faz. Como mãe, a gente não faz milagre. E é isso. E aí a gente tem... Que tenha, né, uma experiência além da teoria, né? Exatamente, né? Sim, exato. Até porque tem muita teoria por aí, né? E sem a experiência, sem a vivência, não tem como, né? Esse transtorno do espectro autista, que é exatamente um espectro, porque ele é assim, ó, é uma série de... é um espectro, é exatamente uma série de gradações, né, possíveis de autismo. Então, assim, ó, a gente tem desde o autismo leve, né, que é o caso da minha filha, que muitas pessoas dizem que, mas é? Sim, é, né, até aquele autismo mais clássico, né, onde não é verbal, onde tem movimentos repetitivos, né, que a gente vê, aquele de filme, que a gente pensa no He-Man, pensa naqueles filmes da década de 80, né, de 90, sobre autismo. Então, a gente tem toda uma gama de configurações desse autismo, né? Onde a gente tem o quê? A gente tem um prejuízo na interação social, né? Na comunicação e em movimentos estereotipados, em estereotipias, né? Ou seja, algumas coisas que essas pessoas usam muitas vezes para poder se autorregular, né? Essas crianças, esses jovens, esses adultos, né? Por que eu falo adultos e friso? Porque a gente tem muito adulto hoje com transtorno espectro autista diagnosticado aí no mercado de trabalho, na faculdade, em cursos técnicos, né? Não é mais só criança e jovem. E que, de repente, o pessoal olha assim, mas teve um boom de autismo, o que aconteceu? Não teve um boom, é que a gente hoje tem possibilidades maiores de um diagnóstico. O que a Paula falou é importante a gente ressaltar, né, que tipo, é diferente para o menino e para a menina. Muitas vezes, na menina, se passa menos, mais imperceptível do que o menino. Porque a menina, ela nem sempre ela vai ser assim, ela fala mais, né? Ela interage mais, nem sempre ela não vai interagir. Então, esse é um dos pontos que eu vejo, assim, todas as meninas que eu conheço, que é do espectro, que é leve, elas são comunicativas, né? Diferente do menino, muitas vezes. E mesmo assim, eles também são comunicativos. Então, é difícil da gente botar todo mundo dentro de uma só panela, né? Por isso existem as diferenças, assim. E essa questão da menina e do menino é uma coisa que as pessoas não se dão conta, né? Porque é isso que a Paula falou. Normalmente, quando a gente pensa em autismo, a gente pensa no estereótipo do moderado ao grave, né? A gente não pensa no leve. Sim, e a gente pensa no menino. Por que a gente pensa no menino? Porque cada 3 meninos é uma menina. E tem meninas que também têm um prejuízo bem sério, né? Mas como são bem menos, a gente conhece menos situações. Desculpe, Bruno. Não, capaz. Eu estava vendo, ia comentar que
estão saindo vários casos de adultos, como tu comentou, né, Paulo? De adultos que estão descobrindo, vamos dizer assim, né? Eu não sei qual é a melhor terminologia, mas estão sabendo agora, na fase adulta, que tem esse espectro, né, perdão, em algum grau, né? Como é que vocês enxergam isso na relação, por exemplo, do desenvolvimento dele na sociedade, né? De se descobrir tão tarde, né? Ou a família descobrir tarde também. Às vezes, eu vou começar respondendo. É Às muito pouco vezes, médio isso prejudicial. nunca é descoberto. E só quem tem um olhar sensível é que começa a desconfiar. Porque o que acontece? Essa criança, quando era criança, né? Esse adulto, quando era criança, ele foi. A gente cresceu num outro momento, né? Vamos falar de adultos da nossa idade ou de 10 anos a menos. A gente cresceu num outro momento. Até pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, ainda o canhoto era visto de uma maneira errada. Eles forçavam a criança a escrever com a mão direita, né? Então, nada era adaptado. Então, isso o canhoto, não estou nem falando da questão do autismo. Então, imagina o resto, né? E aí, essa criança, naquele tempo, ela foi obrigada a se enquadrar dentro daquele sistema, né? E aí, ela cresceu disfarçando muitas coisas, né? Ela cresceu achando que aquilo era errado e ela tentou, e ela tenta se enquadrar dentro da sociedade. Só que a gente percebe, então, isso é bom que a gente consegue entender que fez aquele tipo de comportamento, né, daquela pessoa que era tímida, muito tímida, que eles diziam, né? Ah, mas fulano é muito tímido, ele é muito Ou é introspectivo, estranho, né? Ou ou é ele tem estranho, né? toque, ou é estranho, tem manias, é cheio de manias, né? E muitos deles seguem até hoje sem o diagnóstico. Muitos. É, E eu ouço muita gente adulta falar que quando elas conseguem, quando finalmente conseguem, porque é muito difícil para um adulto conseguir um diagnóstico, muito difícil, eles agradecem porque assim eles conseguem se entender. a gente, Fala. muitas vezes é aquela criança, né, que chegava nas festas, ficava no cantinho, né, ficava brincando na sua, era aquele que adorava astrologia, astronomia, desculpa, astrologia gosto eu, tá? Astronomia, e só falava disso, era aquele que tinha mania de assuntos, era aquele que tinha era o estranho, né? Assim como muitas vezes a gente teve os tios, estranhos, os diferentes, né, os adultos, né? Mas não a gente também tinha, né? Sempre houve dessas médicos, por isso que a gente pode hoje ter diagnósticos médicos que estranhavam e que se preocupavam e fizeram diagnósticos mesmo antigamente. A gente tem o caso de uma mulher, né, com autismo, do que antigamente se chamava Asperger, né, que hoje no DSM-5 caiu, né, que é a Tape Gandin. Ela é uma autista, né, e que já foi, quando criança, já foi diagnosticada. Então, assim, houve casos em que houve diagnóstico, outros não, né? E aí cresceram. Muitos dessas pessoas que cresceram sem diagnóstico foram para as áreas exatas. Engenharia, matemática, porque é muito mais concreto. Então, para quem tem autismo, é muito mais, entre aspas, fácil, e a palavra certa não é fácil, e porque é mais concreto, né? O que é muito abstrato e difícil. Então, assim, e essas pessoas hoje, muitas assim, estão tendo diagnóstico tardio, e muitas estão tendo diagnóstico porque seus filhos estão tendo diagnóstico. Porque o autismo tem alguns aspectos que são genéticos, né? Então, muitas vezes as mães vão levar o filho buscando uma investigação e chegando lá o médico pergunta, tá, e como é que estão vocês? E aí descobre que o pai, ou a mãe, ou o tio, ou o avô tinha o mesmo funcionamento. Né? Uhum. A Giza, não sei se acha que ela caiu ali. Ela tá girando. Estátua. Ela tá brincando de estátua. Eu vou pegar o gancho dela ali que ela falou da questão, eu não lembro a palavra que ela usou bem,
mas que faz com que... Opa, caiu. Ela caiu. Deixa eu ver. Acho que ela consegue mandar de novo o convite. Enquanto isso, vamos conversando. Ela falou da questão deles se conhecerem melhor, né? A partir do momento que eles descobrem essa questão, né? E isso é algo que eu vou puxar, por exemplo, para a arte, que é algo muito interessante, porque muita gente, quando entra em contato comigo, com os trabalhos da produtora, ou parceiros afins, eles têm essa busca com a arte, seja com o teatro, ou com a música, ou outras expressões, conseguirem expressar mais do que sentem e do que pensam, e isso pode-se dizer, talvez, que facilite com que a gente consiga nos conhecer mais. E quando a gente se conhece mais, a gente entende mais as nossas limitações, mais os nossos... o que são desejos, né? O que são realmente ambições, o que são motivações para a gente. E faz com que eu acredito a nossa trajetória fique mais segura, né? Nossa vida se torne Sim, uma mais coisa mais segura. tranquila. Isso que todos nós buscamos. E daí quando tu falou agora da questão do autismo, geralmente, né? Lembrando que é tudo muito genérico, porque realmente precisa de uma análise muito mais complexa do que nós Aham. aqui. Mas geralmente buscam as exatas é porque trazem segurança, acredito eu, né? Para eles. Assim como nós, Sim. quando nos colocamos, né, nós no sentido que não temos de tantas questões psicológicas, né? Mas em outras áreas. E daí que vem a questão da pergunta que eu tinha feito, de a importância da gente ter esse diagnóstico, né, da gente buscar, né, o diagnóstico para a gente, mesmo que sejamos adultos, ou os nossos filhos e parentes, porque isso facilita com que a gente consiga ter um outro olhar, né, e eu acredito que a gente vai aí combater muitos, não só preconceitos, mas essas que a Giza comentou também, né, por exemplo, do canhoto, que era errado, né, alguns dogmas, podemos dizer, né, que prejudicam o nosso desenvolvimento, né, porque daí a gente fica forçando que nós tenhamos que ser normais, né, e, e E o hoje que na ia ser sociedade, normal? eu ia questionar mais ou menos isso, né, e hoje na nossa sociedade, com essa pluralidade que nós nos encontramos, desde os pensamentos mesmo, de ideias, até as questões físicas e psicológicas, na tua visão, assim, né? O autista, a autista hoje, ele se encontra no momento que tu diria propício, ou ainda tem muito preconceito, ainda precisa de muito estudo para se compreender, as pessoas são muito leigas. Eu até ia pedir que tu Sim. desse alguns dos aspectos que mais genéricos para o pessoal que é muito leigo, que nem eu no assunto, e não conseguiria identificar o que é o espectro de autista e e outros aspectos. Vamos falar o que é o espectro, tá? Vamos pegar assim. Pegamos do branco ao preto, cor, tá? A gente passa por toda uma gradação de cinzas, não passa? E tem toda uma gradação de cor. Se a gente pegar a cor, né? As cores, se eu disser roxo, eu tenho uma visão de roxo, pensamento de roxo, tu vai ter outro. Espectro é isso, tá? Espectro é toda uma variante. Então, quando a gente fala em espectro, é exatamente isso. É que não teremos o autista exatamente igual ao outro. Eles são diferentes, eles são pessoas. Nós temos pessoas que têm autismo. Não temos autismo que tem pessoas, tá? Então, nós temos pessoas que têm um transtorno de um espectro autista, tá? É importante se buscar. A gente está me mandando uma mensagem. Acho Tá? que Ela tá pedindo para te convidar ela de novo. tá bom. Vou clicar aqui, vamos ver. Acho que foi. Então, o que acontece, tá? Falando criança pequena, tá? Vamos começar pequena e até o adulto. Então, assim, a criança pequena até a adolescência. Suspeitei
tá? Que meu filho, digamos que eu, mãe, suspeito que meu filho está com alguma questão no desenvolvimento. O que a gente chama de questão de desenvolvimento? Algo não vai bem, tá? Eu olho o filho da vizinha, na mesma idade, meu filho não está fazendo as coisas parecido, né? Igual parecido, né? Eu olho a carteirinha de vacinação, lá na carteirinha, aliás, carteirinha da criança que se recebe lá na maternidade, né? E não está, às vezes que não foi ao convite. Deixa eu ver aqui. Foi. Acho que mandei. Aí eu olho lá na carteirinha e eu tô vendo que alguma coisa tá estranha, né? Eu vou dar de mamar pro meu bebê e ele, em vez de ficar olhando para mim, ele fica olhando pro raio de sol que tá na parede, sempre, e nunca olha. Então são coisas que a gente começa a estranhar. Bem, procuro o pediatra, digo, ó, tô estranhando e começa a investigação. Se meu pediatra dizer, olha, tem seu tempo, a gente tem que sempre cuidar da questão que a gente chama de marco de desenvolvimento, que é aquilo que está na carteirinha da criança, né? Bem, suspeitei e vou para a investigação. O mais importante é começar a investigação. O diagnóstico às vezes demora, porque o diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico, ele não tem um exame. Não existe exame de sangue, não existe exame de tomografia, ressonância que vai dizer. A gente sabe que tem uma questão genética porque normalmente aparece na mesma família, né, entre gerações ou entre irmãos, né, um percentual maior. O retorno do áudio está reverberando. Eu sei o que é. Ah, tá. Meu marido está ouvindo a live aqui do lado. Então, assim, onde é que eu estava? Eu me perdi. Tava na questão que não tem, né, um exame, um diagnóstico, Não né, tem um exame, não existe. Isso, é uma coisa mais diagnóstico, no caso, tu precisa analisar, diagnóstico clínico. É uma coisa que precisa diagnosticar. O médico vai pedir os exames, vai perguntar como é que foi. Alguns médicos pedem vídeo, pedem fotos, eles fazem para depois fechar, tá? E vai ver essas questões, como é que é o relacionamento interpessoal dessa criança, como é que está a questão de comunicação, né? E se tem alguma questão de estereotipia, né? Essas questões eles vão ver. De repente eu saio e tu entra. Eu termino esse pensamento e tu entra. O que tu acha? Aí, tá. Ó, botou tranquilo ali. Tá. Aí, assim, ó. Vai ser assim, com criança, né? Aí, quanto mais cedo... mas eu tô fazendo investigação. Bem, já vai... pergunta pro médico já quais são os especialistas que pode levar para já ir fazendo as intervenções necessárias. Porque criança pequena, cada dia é importante, né? A gente tem cérebros formando. Eu vou falar bem assim, ó, bem como eu falo para as pessoas que eu lido, tá? Tem cérebro mudando, né? Esses neurônios estão fazendo novas ligações, estão todos eles atendendo, né? Se eu demorar demais, também vai ser ruim, né? Isso para criança, para adolescente, né? Adulto, quanto mais cedo souber, melhor, porque aí eu vou entender por que eu não consigo rir de piadas. O fulano, lá todo mundo deu uma gargalhada piada. Eu não entendi. Aí a gente, né? Aí começa a se entender, né? E tem uma idade que a gente já consegue começar esse diagnóstico? Tem que esperar até uma idade? Ou como é que funciona? Assim, ó, o que acontece, tá? Hoje no Brasil, tá? Existe todo um movimento de busca de acompanhamento, tá? Do desenvolvimento da criança.
desde os primeiros meses, tá? Então existe, Legal. tá? Por que que eu te digo isso? Porque eu faço parte, eu acompanho, tá, um movimento chamado Rede Bebê, tá? Eu sou especialista em uma das minhas formações é estimulação precoce, tá? Então, assim, ó, existe um movimento, em São Paulo é muito forte, aqui em Porto Alegre também tem vários profissionais, tá? Que fazem isso. Eles têm protocolo. O que são protocolos? São instrumentos, né, que a gente começa a olhar quando se recebe um bebê, um médico, um pediatra. Então, os pediatras, eles têm que fazer um acompanhamento, e isso, tá? Eu tô te dizendo, e eu li ainda essa semana no livro Mente Única de um neuro lá do Paraná, o Clay Brites, tá? Ele ainda puxou essa questão para os pediatras, a necessidade de se fazer o acompanhamento de como é que esse bebê está, não só enquanto peso, não só enquanto altura, como é que está essa relação mãe-bebê, né? Como é que isso tá? Esse bebê está respondendo? Quando eu vou lá e falo, ai meu filho, olha o passinho, que coisa linda. Como é que está acontecendo isso, né? Então tem isso desde os primeiros meses. Existem instrumentos, existem capacitações disso. Só que alguns médicos acreditam que tem que esperar o tempo. Só que o tempo para o bebê é um tempo muito caro, porque se esperar demais, fecha a janela de oportunidade. Assim, quanto mais cedo eu estranhei, vou no meu pediatra. Meu pediatra diz, tem que esperar. Não espera 6 meses. Tá? 6 meses é demais. Então, assim, ó, Bruno, não tem idade. Estranhei, vou no pediatra, né? Acho que tem, vou no neuropediatra, que é o especialista daí, né? Procura um neuropediatra, né? E vai atrás da investigação, né? Isso Porque e a gente cabe não... muito para dentro daquilo que tu estava comentando, né, da necessidade do diagnóstico, e não apenas de exames, né, não A pensar nessa necessidade... forma, porque o exame ele não encaixa dentro disso. Então, acho, pelo que vocês estão trazendo, né, que eu acho que é muito legal, abriu minha mente, por exemplo, eu achei que é muito interessante, porque tu falou da questão da oportunidade, e daí eu trago uma outra pergunta, não sei se tu quer responder ou quer deixar para tentar a Giza, mas daí seria quando tem esse processo mais tardio, possibilita com que a pessoa, né, que tenha esse aspecto desenvolver outros problemas psicológicos? Influencia ou não influencia tanto? Aí eu não tenho como te responder isso, porque isso vai de pessoa a Uhum. pessoa, tá? O que eu posso dizer assim, ó, mais importante do que um diagnóstico rápido é uma intervenção certa, tá? Eu fui lá com o meu bebê, tá? Eu sou a mãe, tenho um bebê de 4 meses, estou preocupada com ele. Fui na Uhum. pediatra, né? E a pediatra disse que realmente, né, tem algo preocupante, né? E ela me encaminhou, bem, o que que eu posso fazer? Eu posso procurar uma especialista em estimulação precoce, né? A pediatra pode me dar algumas dicas, né, já de tentar buscar, né, alguns manejos, que a gente chama modos de lidar com esse bebê, né? Porque papais de crianças com autismo, eles precisam de muito apoio, tá? Isso eu vou deixar bem registrado, tá? Pais de crianças e adolescentes com autismo precisam de muito apoio, não é só criança ou adolescente. Por quê? Porque quando tem uma criança com autismo, eles têm uma série de comportamentos, uma série de necessidades, e tu, de um jeito ou de outro, tu tem que dar conta. E quem dá conta de ti? Né? Então, assim, ó, Uhum. buscar intervenção também é buscar esse apoio junto a um outro profissional. Quanto mais cedo tu fizer isso, menos tu sofre, porque tu consegue daí respostas. Né? Não sei se eu consegui te responder. Não, não, Né? tá dentro. Eu lembrei É, de novo daquela é por... referência da Giza, né, que ela falou da questão da importância desse reconhecimento para que a gente consiga dar passos mais certos, né? E daí depois encaixa com aquilo que tu estava falando da é, segurança, de procurar, né? sim, E é todos aquela nós coisa. acabamos vindo assim, né?
Sim, é aquela coisa. Estou estranhando algo no meu filho, seja bebê, tenha 1 ano, bem, tem 2 anos, estava falando, parou de falar. Não é normal, parar de falar de repente não é normal, vou procurar o médico, vou fazer alguma coisa, né? Vou no neuro, Uhum. sim. Porque quem faz diagnóstico de autismo é neuropediatra, ou neurologista, ou psiquiatra, infantil, ou de adolescente ou de adulto, tá? São esses especialistas que podem fazer diagnóstico. Caiu, Paulo. Uhum. Eu vou sair então para a Giza poder entrar, porque senão eu fico falando aqui 3 horas, porque eu adoro falar disso, tá? Manda um abraço já pro Marcelo. Tá certo. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para sair agora, que eu tô ficando aqui, tá? Ah, tecnologias. É, tá diferente, né? Mandar um abraço pro Guga, que eu vi que entrou ali. Beijo, Guga. Oi. Olha aqui. Eu acho que tu tem que me derrubar, será? Ou será que é lá no cima no X? Eu vou apertar no X, vamos lá. Tá, eu acho que é aqui. Vamos ver se eu consigo chamar a Giza pra gente fazer esse nosso encerramento. Acho que entrou. Aê, conseguimos. Aí, A voltamos. tecnologia nos Pois derrubando. então, eu acho que aquela história de 3 pessoas foi só para nos iludir. Foi só pra nos iludir. Não Foi estávamos só. preparados ainda. Não, foi só 20 minutos de ilusão. Faz Depois não parte. funcionou mais. Não, mas se por algum Eu, acaso eu cair, Paula, por favor, tu volta e continua, porque é que a coisa tá meio instável mesmo também. a internet, né? A gente está vivendo um processo com a questão de rede de internet que é bem complicado. A produção já está me apontando aqui o nosso horário. Eu vou Tá. te fazer uma pergunta Tá, eu e daí a queria gente só. pô, pode comentar. Tá, eu Uhum. queria só poder completar ali que eu tava ali, né, Completo. agoniada com a questão da Paula falando que a gente não pode falar. Não, um dos pontos ali, né, que ela estava falando da questão de a criança ser séria, né, não entender as piadas. Ironia é uma coisa que eles têm muita dificuldade, independente do nível que for. Ironia é muito triste para eles. Então, essas questões, né, do adulto ser irônico, a gente tem que cuidar, na verdade. Até porque criança também é literal, né? Criança normal, que não é autista, ela é literal. Então, eu acho que a gente não precisa usar a ironia, né, o tempo inteiro. Lógico, a gente tem que preparar eles Uhum. para eles conseguirem trabalhar isso, mas eles têm muita dificuldade com a questão da ironia. E outro ponto que ela tá. Ah, da questão dos adultos, né? Que vocês estavam falando ali agora por último. Que a Paula até disse que não sabia responder. Eu tenho acompanhado um Insta até, que depois eu posso deixar aqui, que é o Autistando, @Autistando. E essa menina, ela descobriu tardiamente que ela era autista, e ela coloca ali um dos problemas que tu pode desenvolver, sim, é a depressão porque tu não te encaixa Hum. em nenhum dos mundos. E isso ela traz bastante, assim. Então, isso é bem importante, porque realmente tu pode sim desenvolver uma depressão porque tu não tem o diagnóstico e tu não consegue te entender. Uhum. Eu fiz a pergunta justamente porque, como hoje nós estamos conseguindo ter maiores diagnósticos e visões sobre cada, cada questão do organismo, desde o mais orgânico mesmo até os mais psicológicos, tudo vai se encaixando, né? E a gente está falando aqui um pouco mais focado no autismo, né? Mas tudo tem uma certa conexão e daí eu, né, já deixo uma pergunta, mas acredito que a resposta seja que não significa que a pessoa que é autista ela é só autista, né? Que ela não possa ter outros distúrbios ou outros aspectos ou outras doenças. Tudo está conectado porque nós somos pessoas, né? Eu não lembro se foi a Paula que falou, mas isso é uma coisa que acho que é muito importante de frisar, né? Todos nós somos pessoas, né? E temos os nossos dilemas. E daí eu acho que é importante essa visão que vocês estão nos passando e esse olhar, que eu acho que é uma das coisas também
muito importante que a gente esteja atento com os nossos filhos e conosco mesmo, né? Que nem vocês comentaram, para conseguir se entender, né? Sim, outra coisa que a Paula também estava comentando, né, sobre a questão lá dos pediatras. Eu passei por Uhum, isso, né? Tanto que ele foi diagnosticado com 6, porque ele não falava com 2 anos e era normal, entende? Não, é normal, cada criança tem o seu uhum, tempo. Ou então dizia que a culpa era da família, porque ele era um caçula e a gente alcançava tudo nas mãos. E uhum. não era, né? A criança ela começa a dar os sinais desde bebê. Só que, lógico, quanto mais grave, mais fácil de ser identificado. Quanto mais leve, mais mascarado aqueles sinais eles acabam ficando, né? Mas sim, a fala é muito importante. Se tem um atraso na fala, já procura, que nem a Paula falou, né, os especialistas, porque a fala é um dos sinais, a questão de motricidade é outro sinal, né? E isso que tu falou das doenças, a gente chama de comorbidades, né? Que são as doenças que estão relacionadas. As mais comuns, elas são a hiperatividade, né? Que a questão de dificuldade da motricidade fina, às vezes da ampla também, né? Questão motora. E é isso. É difícil eles não terem. A epilepsia é muito comum também. E não a epilepsia, aquela que a pessoa ela chega a ter aquela crise, né, e passa mal. O Renato tinha epilepsia de ausência, que é uma coisa completamente imperceptível. Que eu tô falando contigo, daqui a pouco eu apago, daqui a pouco eu volto, e assim ela vai, só é detectada por exame. Então, Tá. né? Isso me faz ver, né, que na verdade existe um universo ainda a ser conhecido, pelo menos por uma grande maioria, né? Esses, que nem tu disse, esses casos às vezes são até casos desconhecidos para a gente dentro da área ou que tem conhecidos familiares. Então acho que é uma coisa que deve ter, não sei se tem bastante material, não sei se tu queria indicar alguma coisa para o pessoal conhecer um pouquinho mais. É que eu sou bem leigo, né? Então eu acho que é bem legal trazer assim para o pessoal que é bem leigo também alguma fora acompanhar vocês. Isso. Está conosco? Se tá travando só para mim ou se tá travando. Tá travando para mim aqui. Pelo menos tu tá travando. Tá me escutando bem? Oh, não. Tá me escutando? Vamos perguntar pra produção. Produção, como é que tá aí? Tá me escutando? Tá. E agora? Aqui travou, aqui não travou Deu, acho que o agora Google aqui dizendo. Voltou. voltamos. Vamos, vamos, Ó, vamos a então Paula fazer o tá. seguinte. Já Aí que. a Paula botou. Isso, já que eu acho que deve ser a minha internet. A Paula, ela Ela deu botou uma ali uma sugestão ali, livro indicação. Mundo Singular da Ana Beatriz. E eu. Uhum. Isso. E, e um que eu li, que fala muito sobre o aspecto, o leve, né? Que são Palmas para Antônio. É maravilhoso. Vale a pena, Show. vale a pena essa leitura. Eu Então acho, vamos acho fazendo esse nosso, que fazendo tá esse nosso funcionando agora. encerramento. Porque eu acho que a gente tá Esse com um mundo delay. virtual Eu é acho uma que tu deve loucura. estar me escutando depois. Dá um recado pro pessoal, um recado sim pra gente. Claro que é um assunto que é muito extenso, a gente poderia fazer várias e várias conversas sobre, focado ou não, né? Sendo mais generalista como a gente foi, mas algo que tu gostasse de dizer pro pessoal e também dizer um recadinho final para eles. O que tu diria? O que tu diz para as famílias e para os nossos ouvintes aqui hoje?
caiu. Espero que não tenha se machucado, Giz. Eu não sei se a Paula quer dar o recadinho final. Paula, diz um sim ou não no chat. Agradeço já todo mundo que entrou desde o início ou depois. Ó, acho que é. Vamos ver aqui se vai entrar. Caiu, mas não se machucou? Hoje está difícil. Acho que, Paula, tenta tu voltar. Eu só vou dar um tchau. Tá. Muito obrigada Muito obrigado, pelo Giza. convite. E vou cair de novo. Espero não me machucar. E vou ver se a Paula volta, que eu acho que a internet dela está melhor bom. que a minha hoje, ó. Tá me deixando na mão. Bye, bye. Vamos ver, acho que é. Aí, Oi, voltei! voltou. Bem, gente, Bruno, assim, a gente quer agradecer, tá? Do fundo do coração, teu convite. Assim, a gente ficou extremamente feliz, né? Os nossos cachorrinhos se comportaram super bem. A gente tem 2 cachorros aqui, não latiram. Assim, ó, eu acho que esse assunto é um assunto que precisa ser falado, assim como todas as outras necessidades especiais, as síndromes, transtornos, deficiências, né? A gente precisa falar sobre essas outras coisas, precisamos falar sobre as diferenças, né? Às vezes a gente fala pouco. Esse mês de abril é sobre o autismo. Uma a cada 68 crianças é o que se acredita que tem autismo, né? Atualmente. Né? Então, assim, a gente precisa falar para as pessoas compreenderem, né? Então, a gente fica extremamente feliz de nos dar esse espaço, né? E de ter conhecido a produtora, né? Tu já sabe, a gente tem uma agenda, né? Tu conosco daí. Né? O mundo vai virar em algum momento aqui. Exatamente, né? A gente quer convidar o pessoal para seguir a nossa página, né? O Coxa de Retalhos, né? Porque a gente está sempre, não sempre, mas a gente está postando lá e a gente está retomando com as lives, né? Semana que vem também a gente vai estar falando um pouquinho sobre autismo também nosso Instagram. Tá? Muito, muito obrigada, tá? Que tu seja sempre essa pessoa iluminada que tu és. Tá? Eu que agradeço. E muito obrigada por cada um que viu e cada um que vai ver. Sim. Espero que a gente tenha feito alguma diferença para vocês, né? Nós vamos ter uma live na próxima semana pelo Coxa, que vai ser sobre psicomotricidade e autismo, né? Com a pessoa que depois que eu vou te apresentar, uma psicomotricista assim, muito legal. Vai gostar dela. Bacana. Vamos trocar esse contato, essas ideias. Vamos contar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo a todos que nos ouviram, nos viram a gente cair, não se machucar, levantar. E é isso aí, porque essa é a vida, né? Cheia de complexidades, cheio de encontros e desencontros. E quanto mais a gente puder abrir os nossos horizontes, melhor vai ser a nossa trajetória e também a trajetória do próximo. Pelo menos é algumas das coisas que a gente acredita e que a gente pôde ver e perceber hoje com as meninas nos elucidando. Então, muito obrigado a todo mundo. Espero que todos que já estão vendo agora ou que vão ver possam se sentir tão agraciados como eu. Eu vivi essa palavra, mas é porque o sentimento é muito bom mesmo, que a gente possa se ver em outro momento. Sigam as meninas Coxa de Retalho, siga a gente também aqui da produtora. Nós, neste mês, estamos produzindo alguns conteúdos acerca desses pequenos conceitos e conhecimentos que são básicos e necessários para a gente conseguir entender. Para o Bruno aqui ser um pouquinho menos leigo e também ajudar vocês. A gente vai fazer um artigo e a gente vai falar um pouquinho do que a gente falou aqui e as meninas também
as indicações dela, vai estar tudo lá, vai estar no nosso site, www.produtoraopa.com. Então vocês vão poder conferir tudo isso lá também. E é isso aí, gente. Até uma próxima. Muito obrigado, Paula. Giso, beijo no coração. Beijo, muito obrigada. Tchau, tchau.